Silêncio, silêncio, silêncio. O que nós temos a tratar hoje? Porque eu iniciei essa aula falando sobre o silêncio, a importância desse silêncio. Porque hoje nós vamos dar continuidade a aspectos importantes que eu vinha comentando na primeira aula. E justamente isso, o que nós precisamos como mães é silenciar vozes externas. O que são essas vozes externas? É tudo o que acontece ou que vem até mesmo para os nossos pensamentos. Pode ser através de pessoas, pode ser através de músicas, pode ser através de notícias. Tudo o que nós estamos trazendo para nós, do que nós estamos nos alimentando. Vou dar continuidade ao que nós vimos tratando em relação ao que comer e como comer. E nós vamos tratar o ponto que nós estamos. Se nós estamos neste ponto e nós queremos chegar a um próximo ponto, que significa o quê? Muitas de vocês. Eu quero emagrecer. Eu quero parar de ter dores de cabeça constantes. Eu quero ter uma alimentação melhor. Eu quero que o meu filho consiga consumir mais alimentos, experimentar, provar. Eu quero ter uma vida mais equilibrada. Eu quero ter mais qualidade de vida. Muitas outras questões. Mas para a gente estar de um ponto a outro, existe um processo. Esse processo, e muitas vezes quando vocês vão ouvir qualquer conteúdo tratando de nutrição, de alimentação, de qualidade de vida, vocês já começam como? Vocês já começam sabendo que devem cortar muitas vezes, isso eu não devo consumir, isso devo. Aí quando vocês acabam consumindo, porque muitas vezes vem de um hábito de muito tempo, o que acontece? Acaba havendo a culpa, como eu falei, materna. Acaba havendo reflexões, de novo eu passei por esse processo. Então, nessa questão de um ponto a outro, é importante a gente saber que a gente vai chegar onde a gente quer, sim, mas é tão importante cada espacinho, cada dia, cada semana, cada mês. Por quê? Que as mães que estão comigo no Start da Mãe Saudável, que é o início de toda a jornada que eu sempre venho acompanhando, e agora pela primeira vez nós estamos tendo esse preparo antes mesmo do start, antes mesmo do programa personalizado que eu tenho, né, tanto para a mãe saudável quanto para a família saudável completa, né, na gestante, enfim, tanto para a plataforma, que eu posso explicando para vocês direitinho como que funciona tudo mais para frente, mas como é que todas essas mães têm resultados? E muitas começam e dizem, nossa, eu fugia de nutricionista, mas eu queria tanto emagrecer, eu queria tanto mudar essa realidade, o que aconteceu depois que eu fui mãe? Ou às vezes mulheres que já tinham muito tempo essas questões de resolver, né, tanto em relação a emagrecimento, às vezes é só alguns quilos a mais, às vezes é em relação a uma situação específica sua de saúde. Tudo isso precisa do entendimento do interno para o externo, das raízes. Aqui, por que há essa melhoria? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo em relação às raízes. A gente sabe em relação à nutrição comportamental, que eu vou falar um pouquinho mais hoje também. A gente sabe o que precisa de um ponto até o próximo. E eu sempre oriento, nesse preparo, já coloco para vocês, não vamos dar passos gigantes. É um passo de cada vez. Um dia de cada vez, compreendendo o que está acontecendo, por que eu me comprometi a colocar 10 itens do que eu estava me alimentando, o que eu estava fazendo, queria mudar e não consegui nem sair do mesmo lugar que eu estava. Continuei sem entrar em ação. Eu trago para vocês o porquê das questões das ações certas e o questão também do nosso cérebro, o que vai acontecendo em relação às conexões neurais, que desde a infância, os nossos filhos, né, e nós mesmos, tivemos essas conexões neurais assim, em pleno desenvolvimento.
nós temos na neurociência a construção do que é a percepção. Então, por isso o tema de hoje, falando sobre comunicação, né? Percepção nessa comunicação e sobre comportamento. O que nessa percepção nossa, né, nós estamos tendo em relação ao que eu trago para vocês. Por isso que eu trago para vocês diversas formas de trazer o mesmo assunto, diversas formas de eu me comunicar, porque através do que eu estou trazendo para você, você vai ter uma percepção conforme as suas crenças, conforme o que você viveu, conforme o que você já aprendeu sobre isso, conforme o que você leu e estudou. Por isso a importância de ler, de realmente estar num conteúdo contínuo, como eu falei para vocês, não somente aquele conteúdo isolado, como eu falei na primeira aula, ou então assuntos aleatórios, específicos que eu quis comentar, que é o quê? Eu vou estudar sobre o glúten. Aí começo a tirar tudo do glúten, mas muitas vezes o contexto todo a gente não entende, não compreende. Sim, a gente tem especificidades em relação ao glúten, a gente tem estudos, a gente tem pessoas que reagem de forma X ou Y em relação ao metabolismo, a gente tem associações ao longo do nosso processo, não necessariamente todo mundo igualzinho no primeiro momento, no segundo momento, mas também coisas que funcionam num primeiro momento e posteriormente, por isso eu trato isso muito no Start da Mãe Saudável. Então, essa questão da comunicação é como aquele telefone sem fio, que da minha época, quem é da minha época vai lembrar, que a gente brincava e colocava de um lado, colocava um copo, ou tinha mesmo, né? A gente fazia aquele brinquedo, aquela coisa manual, que hoje em dia tem muito mais, já vem pronto, mas a gente transformava. Um telefone sem fio. Aí colocava de um lado, aí como que chegava no outro lado, na linha, né, da percepção ali, que eu vinha falando para vocês, que é a percepção. Veio daqui a informação até chegar o outro lado, às vezes chegava de um jeito, às vezes de outro. E essa percepção interna, esse cuidado, a gente silenciando certas vozes, porque se a gente tá no bombardeio, como eu falei para vocês, de muitos anúncios, de muitos assuntos, eu pego um pouco aqui, um pouco ali, e muitas vezes vem um assunto polêmico. Eu vou falar para vocês um exemplo aqui hoje. E esse assunto se transforma em outra coisa, isso atrapalha mais ainda o meu desenvolvimento, atrapalha mais ainda o que eu estou construindo em relação à minha alimentação, ao meu processo, que eu comentei para vocês, o processo de onde eu vou chegar. Por isso que ao longo dos meses, das semanas, dos dias, eu chego e muito mais além. As mães mesmo que eu acompanho percebem que além de emagrecimento, elas conseguem, e eu sempre falo, o emagrecimento vem como uma consequência, porque elas conseguem construir tanta coisa, coisas que às vezes eu tenho relatos de várias mães que falam, eu estava sentindo odor, tinha dor nas axilas, tinha sintomas como dores nas pernas, dores de cabeça, e tinha desânimo, cansaço, irritabilidade constante, não conseguia prestar atenção totalmente numa coisa, estava com a mente muito cansada. E tudo isso, com o processo dos cuidados alimentares, de saúde, foi passando e ela foi percebendo, nossa, o que aconteceu? Eu já consegui. Mas porque realmente compreendeu o processo. E essa questão que eu falo para vocês da comunicação, desde o início do preparo, eu já estou falando para vocês o que é importante, porque mesmo que você não venha participar do Start da Mãe Saudável, ou dos programas, ou da plataforma, aqui no preparo você já está dando um passo importantíssimo, que é perceber sobre isso. Perceber como eu vou lidar com todas as questões que eu já tentei modificar sobre hábito, que eu já comecei a fazer muitas vezes empolgada no início ali, depois foi mudando, e agora o que eu faço? E se sente às vezes perdida, não sabe como mais continuar para mudar aquilo, porque um hábito ele realmente se transforma, no processo ele precisa ser adquirido. E eu quero trazer uma coisa muito importante para vocês, que é, quando a gente quer mudar algo de velho hábito, a gente deve inserir um novo, então a gente vai trabalhar sobre isso também. Não somente ter um hábito e, eu vou cortar. Por que não funciona também essa questão de dieta, só cortar? A gente tem que ter uma transformação no processo e isso é muito importante.
Outra questão importante para vocês na comunicação e comportamento é que o meu comportamento, como eu citei para vocês, muitas de vocês talvez não começou, não fez o exercício da aula passada, não conseguiu aplicar. Muitas vezes não conseguiu aplicar todos, mas o que você conseguiu valorizar. Se você conseguiu fazer valorizar. Se você conseguiu imaginar, nossa, mas eu preciso tirar um monte de grupo de WhatsApp, eu não lembro mais nada que é importante para eu fazer para essa questão externa ser silenciada. Então, eu tenho 5 grupos de WhatsApps que eu vejo que eu não tô mais ali, só tá vindo um monte de informações, às vezes propagandas, enfim, e eu não estou. Eu vou tirar esses 5 grupos, então eu já tenho 5 pontos. Então, é valorizar o que é pequeno, que parece pequeno, eu não tô lembrando. Quando eu entro em ação, aí eu começo a colher frutos diferentes. Eu começo a ter resultados. Isso é uma base, esse preparo é extremamente importante. Gente, essa questão veio construída há anos. Essa história, né, que eu falo para vocês, comentei um pouquinho na aula passada, de vivências, é realmente de ambientes, de instituições, de lugares, de pessoas, de atendimento. Então, essa vivência, o que vocês forem seguir, é importante vocês conhecerem um pouquinho sobre o profissional que está acompanhando vocês, para ver a vivência que ele teve, a experiência que ele teve, porque ele vai trazer a verdade para vocês e ele vai saber em relação ao que ele está tratando, não só a teoria, mas a prática, o comportamento. Eu trabalho e estudo essas questões de comportamento. Então, por que funciona no comportamento alimentar, no comportamento das crianças, né? Num hábito novo, nessa formação, e dos adultos? Porque a gente tem esse entendimento do desenvolvimento. Então, eu quero aqui finalizar com vocês tratando sobre aquela questão que eu trouxe na outra aula, que é como eu trouxe a comunicação em relação a tratar de não raspar o prato. Se eu faço um vídeo na internet e coloco sobre isso, vai ter engajamento, muitas pessoas no Instagram, só que eu tenho cuidado no que eu vou trazer, como eu vou trazer. Por que eu tô trazendo aqui dentro do preparo para vocês? Porque nesse preparo vocês vão compreender que a forma que eu falo pro meu filho, e vem de uma cultura da maioria das pessoas falar assim, raspa o prato, come tudo, mas a maneira que eu trago para ele, a forma que eu trato isso, modifica muito. Às vezes a mãe e o pai só falaram isso em casa, mas ele foi tratado antigamente, né? Ficava o dia todo na escola, e na escola não, foi uma forma punitiva, foi uma forma, assim, muito grosseira, muito impactante para ele, a percepção dele. E muitas vezes, hoje como adulto, ele tem problemas até de questão de sinalizar sua fome e saciedade, porque ele disse, não, eu tenho que comer tudo. Na mente dele tem comer tudo e não cuidar, pensar em mim, o que eu estou sentindo, eu estou com fome nesse momento, qual é o momento de parar. Então, muitas vezes, não é por uma questão só, é o contexto todo. E se nós, como pais, entendemos esse contexto, nós conseguimos tratar. Se nós entendemos para nós, mães, nós conseguimos fazer de forma diferente as nossas questões. Muitas mulheres estão resolvendo questões de compulsão alimentar com várias questões e ferramentas realmente baseadas em ciência, realmente com uma estrutura para entender o que fazer. Então eu trago para vocês aqui hoje, para nós entrarmos em ação mais uma vez e revisar esses hábitos que vocês colocaram, que vocês querem mudar. É olhando já o que vocês colocaram e colocar o que vocês fizeram ou vão fazer a partir de agora já para modificá-los.